Podcasts da Rádio Bandeirantes. Brasil com Z. Brasil com Z. Olá, você embarca agora no nosso Brasil com Z especial. Comigo, Sônia Blota, e com ele, Cristiano Panvec. Olá, Cris. Olá, Sônia, um grande abraço para você. Mais um encontro semanal aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes, o nosso encontro quando nós colocamos o Brasil no mundo. A explosão do terror em uma ação coordenada jamais vista, atingindo em cheio o coração da maior potência mundial. Os atentados de 11 de setembro causaram 3.000 mortes. Uma mudança radical na geopolítica do mundo. Ninguém poderia imaginar que os Estados Unidos tivessem o seu centro de poder ameaçado e atingido. Uma explosão no Pentágono é uma explosão no sistema de segurança que foi afetado. Nunca se imaginou que o terrorismo pudesse ser a grande ameaça à maior potência mundial. E o terror se espalhou pelo mundo como ameaça às nações. As consequências 20 anos depois? Você acompanha agora no Brasil com Z. Agora na minha janela, Zé Melo, fumaça preta em volta do Pentágono, o centro da inteligência e da segurança dos Estados Unidos. E ele estava lá. E ele viveu de perto o drama de quem estava ao lado do Pentágono, onde caiu o terceiro avião, no dia 11 de setembro de 2001, na cobertura pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eduardo Castro é testemunha daquele dia que o mundo não esquece. Tudo bom, Edu? Conta pra gente. Sônia, Cris, é um prazer estar aqui com vocês no Brasil com Z, mesmo para um assunto que é tão pesado e parece que a cada ano que passa vai ficando um pouco mais. Porque as consequências daquele dia ainda reverberam e ainda vão mudando o mundo hoje em dia. O 11 de setembro para mim virou uma data absolutamente palpável e inesquecível. Acho que todo mundo que estava vivo naquele momento lembra onde estava no 11 de setembro. E para mim se torna muito mais palpável, muito mais sensível, porque muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes lembram onde eu estava no 11 de setembro. Eu relatei o 11 de setembro pela Rádio Bandeirantes a partir da minha janela, em Arlington, Virgínia, onde ficava o Pentágono. E eu relatei pelos microfones da Bandeirantes aquilo que eu via, aquilo que eu ouvia e aquilo que eu sentia. O dia começa com uma perspectiva muito positiva. A notícia do dia seria a volta de Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, às quadras. Ele tinha se aposentado, tinha virado dirigente, tinha jogado beisebol e ele ia voltar a jogar em Washington realmente. Então na equipe de Washington tinha uma entrevista coletiva marcada para as 10 horas da manhã. E a minha perspectiva naquele dia era... Eu adoro basquete, joguei basquete, vi a NBA na Band, e inclusive até antes da Band, né, trazer para o Brasil. Enfim, basquete fez parte da minha vida, vida do meu pai, vida do meu irmão, vida da minha mãe. Então era um dia que para mim era... Pô, o Pelé voltar a jogar, né? E eu vou testemunhar a entrevista coletiva dele. Seria a primeira vez que eu iria vê-lo ao vivo, inclusive. E mudou tudo muito rápido. E eu estava praticamente saindo da minha casa para tomar o metrô e ir para o centro da cidade para fazer essa entrevista, que ia ser mostrada na Rádio Bandeirantes. E aí começa a aparecer na televisão aquilo que naquele momento se dizia não saber exatamente o que tinha acontecido, os primeiros relatos de Nova York, do alto do World Trade Center. E aquilo por si só já era absolutamente relatável como notícia para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Então eu me desmobilizei de um lado para mobilizar para o outro. Ali já tem uma alteração de perspectiva para o que seria o dia. As primeiras imagens já eram impactantes.
para quem tem ideia de como era alto aquele prédio. E a primeira informação, eu tinha ido a Nova York fazia pouco tempo, um mês e pouco antes. Então eu tinha viva na minha memória a imagem do prédio, o tamanho das janelas do prédio do World Trade Center, na perspectiva de quem vê de longe. Quando chega a informação de que é um avião pequeno e você vê o prédio na sua frente, na tela da televisão, você fala, não é possível. Não é possível. Se esse prédio tivesse 6 andares, o buraco que tinha feito e a quantidade de fumaça ainda assim seria muita para um avião pequeno. Mas era a informação que se tinha naquele momento. Se começa a relatar, eu entro no jornal Gente e começo a relatar aquilo que eu estou vendo. E aquilo vai piorando em termos de profundidade de notícia, de profundidade de dramaticidade, de profundidade de possibilidades de algo muito grave, não só estar acontecendo, como vir a acontecer, porque primeiro é um acidente num prédio, depois se vê o avião entrando no segundo prédio. Algumas emissoras mostraram sem entender o que estava acontecendo. E isso piora quando cai o primeiro prédio, às 10h00 da manhã, aqui eram 11h. Quando despenca o primeiro prédio, porque era inimaginável que aquilo fosse acontecer. Em 93 tinha acontecido um atentado no World Trade Center. Colocaram bombas na base do prédio e ele nem tremeu. Colocaram bombas no subsolo, nas garagens do subsolo. Não houve movimentação de polícia, houve prisão, houve feridos, mas eram aqueles que estavam muito próximos. O prédio não tremeu. Então a perspectiva daquilo cair era muito pequena e muito traumático ver aquilo acontecendo. Só que entre um episódio e outro, vem o Pentágono. E o Pentágono eu senti, porque o vidro da minha casa tremeu. Meu prédio ficava embaixo de onde o avião fez a passagem. Não exatamente embaixo, mas muito próximo de onde o avião passou por cima. Então eu senti o avião, não ouvi, mas eu senti o vidro tremendo. A gente imagina que podia ser no Pentágono, até porque ele era muito próximo. E eu saio da frente da televisão, onde eu estava relatando aqui na Rádio Bandeirantes o que estava acontecendo em Nova York, e eu vejo fumaça no Pentágono a partir do hall do elevador do meu prédio. E esse é o relato que eu faço. A Rádio Bandeirantes tem esse relato até hoje. E a partir daí foram mais 8, 9, 10 horas ininterruptamente no ar. No meio da tarde eu consigo sair do prédio. Isso era 9h30, 10 horas da manhã. No meio da tarde eu consigo sair do prédio, porque o prédio ficou isolado. A rua era usada pelas equipes de emergência para entrar e sair do Pentágono. A gente não podia sair do prédio, não podia mais me mexer, né? Me movimentar. Quando eu consigo fazer isso é à tarde. Antes disso, em determinado momento, o meu prédio foi evacuado. Quando toca a sirene, sai todo mundo correndo, diferentemente de outras circunstâncias, né, em que, tocou o alarme de incêndio do prédio, vai, né, deixa eu ficar... Não, ele saiu todo mundo correndo. Né? Você pega a pasta de documentos, o cachorro... Eu tinha um chinchila, né? Hoje eu não teria um chinchila, eu teria 3, né? E aí você sai com, assim, e agora? E agora? Um terror. E não tinha acontecido nada, quer dizer, já tinha acontecido ali perto. E tudo isso, isso se transforma em uma histeria momentânea, primeiro por vingança nos Estados Unidos, quem fez isso conosco, e também em medo. Naquele mesmo dia, quando bate o segundo avião, quando cai o avião no Pentágono, e agora? Para onde vem? Aí cai na Pensilvânia, assim, quantos mais tem? Eram 19 terroristas, mas a ideia inicial era ter 9 aviões. A Al-Qaeda não conseguiu, isso foi relatado pelas investigações depois, não conseguiu pilotos para esse evento. Não conseguiu convencer 4 pessoas a fazerem o curso de pilotagem para tirar os aviões como bombas cheias de combustível nos prédios. Senão teriam sido 9. Teriam sido em outras cidades americanas. Obviamente que naquele momento a gente não sabia, mas a gente também não sabia se eram 2, se eram 3, se eram 4. Então, a preocupação ficou imensa. E agora o que é que vai acontecer? E depois também. E agora o que é que vai acontecer? No dia 13 ou 14, reabre a visitação na Casa Branca. A Casa Branca recebia visitantes naquela época. Reabre a visitação. E eu fui acompanhar, como repórter da rádio, esse símbolo tão representativo, né? Aconteceu enquanto as pessoas estavam na fila, no jardim, alguém vai cortar a grama e há um estampido no cortador de grama. Pula todo mundo no chão, entra gente armada. Era um terror
instalado. No metrô a preocupação era imensa o tempo todo. Aí começa uma história de que mandaram cartas com anthrax. Não sei se não me lembro se é vírus, se é bactéria, mas enfim, aquilo criou um terror. As pessoas tinham medo de botar a mão na caixa de correio. E naquele tempo a gente recebia, inclusive, conta pelas cartas. Assim, uma coisa foi mandado para jornalista, mandaram para deputado, para senador, uma coisa. E aquilo infecta. O medo é que eles tinham que jogasse um saco disso no trilho do metrô e o metrô espalhasse pela cidade, ao passar por cima. Então se instalou um terror muito grande. Mas perto das mudanças que vieram depois no mundo, aquilo ali é muito pouco. Não pelas vidas perdidas, evidentemente. Mas a gente não tinha perspectiva do que viria depois. Que viria a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, que viria uma série de alterações na vida das pessoas. Hoje em dia o terrorismo é uma realidade palpável, possível no mundo inteiro. Até então era coisa que a gente via em áreas conflagradas do Oriente Médio ou isoladamente em alguns lugares. Se você anda hoje em dia numa cidade como Londres, como Paris, como Nova York, você não encontra uma cesta de lixo. Por quê? Porque as autoridades têm medo que se coloque bomba ali dentro. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei 2 anos como correspondente, trabalhando na Voz da América e pela Bandeirantes. Quando eu cheguei, eu fui recepcionado pelo meu colega Edgar Júnior na porta do avião. Na porta do avião. Era assim naquela época. E esse é só um símbolozinho do que mudou. Se a única mudança fosse a necessidade de chegar num aeroporto 3 horas antes e não mais meia hora, como era, estava tranquilo. Mas eu tenho dito, agora, nesse momento em que essas lembranças vêm à tona, de que até a Lava Jato não seria possível se não houvesse o 11 de setembro. E eu explico. A partir do 11 de setembro, a preocupação com o terrorismo fez com que as autoridades tentassem não só bloquear a ação, a bomba explodindo, como o que financia a ação. Ninguém faz o que faz, e ninguém faz uma ação desse tamanho, como foi o 11 de setembro, sem ter dinheiro. Os 4 pilotos vieram de Frankfurt e passaram 2 anos nos Estados Unidos fazendo aula de pilotagem. Não é uma coisa simples, não é uma coisa barata. E outras ações também dependem de dinheiro. Essa semana nós ficamos sabendo que aqui em São Paulo, para fazer esse assalto em Araçatuba, custou R$600 mil. Essas coisas custam caro. E esse dinheiro vem de onde? Esse dinheiro vem do tráfico de drogas, esse dinheiro vem da lavagem do dinheiro, vem do dinheiro ilícito, vem do tráfico de ópio, no caso da Al-Qaeda, vem da venda ilegal de armas. Como é que você vai bloquear a passagem do dinheiro? Rastreando o dinheiro, sabendo de onde ele vem e para onde ele vai. Até então, paraíso fiscal era coisa de banqueiro de alto nível, ladrão de categoria. E ninguém mexia nisso, tanto que se dizia que na Suíça ninguém tem nome, todo mundo tem número. Uruguai, para quem é mais velho aqui, lembra da Operação Uruguai nos anos 90, quando teve a história do Collor, foi uma farsa lá para tentar dizer que o dinheiro vinha não sei de onde. Por que no Uruguai? Porque no Uruguai havia uma flexibilidade muito grande para passar dinheiro. Os tais dos paraísos fiscais, Seychelles, Ilhas Caimã, ninguém sabia para onde passava esse dinheiro. A partir dos anos 2000, há uma alteração nas legislações, a partir do movimento dos Estados Unidos e seus bancos, e pela força econômica que eles têm, eles falam assim, se você quer continuar negociando comigo, passando dinheiro para cá para comprar as minhas coisas, ou que eu passe dinheiro para você para eu comprar as tuas, você tem que se adequar a determinadas mudanças na legislação para o dinheiro ser rastreável. Aí é que ganha força a história do compliance, que a gente ouve tanto dizer hoje nas indústrias, nas empresas. Aperta o cerco para a saída de dinheiro ilegal. E essas mudanças, a partir do rastreamento necessário feito por bancos, também muda a legislação dos países. E os países começam a se adequar a essas legislações justamente para ser possível que a globalização funcione, o dinheiro circule. Quando é que surgem as regras e as leis que permitem que a Lava Jato tenha acesso, fiscalização, inclusive mudança de lei até no aspecto da própria investigação? É tudo a partir dos anos 2000 e não foi de graça. Não foi por vontade de quem escondia o dinheiro.
Então até esse tipo de impacto tem na vida da gente hoje em dia. Algo que a gente não consegue relacionar diretamente. A guerra mudou. Hoje em dia, guerras, a expectativa maior de guerras não é entre países, e sim para a eliminação de grupos. Inclusive eliminação de grupos nojentas, como a xenofobia. O conflito religioso ganhou uma proporção, a possibilidade de, não é? A partir do 11 de setembro, que é maior, necessidade de entender que religiões diferentes, não existe religião má ou boa, fica muito complicada para algumas pessoas a partir das associações que elas fazem no 11 de setembro em diante. Ou seja, as mudanças no mundo são muito intensas a partir daquela data. Para muita gente o mundo já nasceu desse jeito, para muita gente o mundo é assim, não tem ideia de como era antes, e vai ser por bastante tempo. O 11 de setembro mudou a nossa vida, e a minha mudou muito fortemente. Eu tive, pelo menos isso foi uma satisfação, de dividir muito disso com os ouvintes da Bandeirantes. Cris, Sônia. Valeu, Eduardo Castro, nosso companheiro diário aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente e também no Band News TV. E depois dos atentados de 11 de setembro, o que se seguiram foram anos em que a máquina de guerra americana foi a campo e com muitos desdobramentos mundo afora, né? E justamente para a gente tratar desses desdobramentos do 11 de setembro de 2001, a gente convidou para o programa de hoje o pesquisador do IPEA, PhD em Relações Internacionais e especialista em Política Externa e Forças Armadas, o Rodrigo Fracalossi de Moraes. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Cristiano. Prazer falar contigo. Obrigado. Rodrigo, 20 anos depois, e a gente viu muita coisa acontecer ao longo dessas 2 décadas, né, envolvendo os Estados Unidos, pós 11 de setembro. Né? A guerra americana foi, de fato, colocada em prática em diversas ocasiões. Como que a gente pode fazer uma análise desse período e em que estágio hoje está essa máquina americana, hein? Foram 20 anos, né, de esforços militares, principalmente por parte dos Estados Unidos, com apoio de vários outros países, com apoio do governo britânico, governo australiano, entre alguns outros. Foi um gasto muito grande, tá, nesse período. Por uma estimativa do projeto Custos da Guerra da Universidade Brown, coloca algo em torno de 8 trilhões de dólares e mais ou menos 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas mortas. Eu acho que teve 2 processos, né, nesse período todo. Então, o primeiro assim, foi o da guerra ao terror, né, que tinha como objetivo combater grupos terroristas como a Al-Qaeda ou aqueles que apoiavam grupos terroristas como o Talibã. Mas, ao longo do tempo, essa guerra ao terror ela passou a ter uma dimensão um pouco distinta, que foi a dimensão do que a gente chamaria de nation building. Então, por meio dessa ideia, digamos assim, o governo dos Estados Unidos transformou países inteiros, como o Iraque, como o Afeganistão, em projetos não solicitados de engenharia social, né, na qual o Estado, em consequência a sociedade, seria transformada assim, de cima para baixo. Esse projeto ele foi, aos poucos, sendo abandonado, tá, principalmente com o fim do governo Bush, aí definitivamente então com o governo Trump. Rodrigo, de que forma isso que você está colocando aqui para a gente afetou a geopolítica no mundo? A gente tem uma potência, a maior potência que foi, né, teve seu coração atingido, né, por esses atentados que o mundo ficou chocado, né? Quem não lembra da cena? Todo mundo lembra o que estava vestindo no momento em que o segundo avião entra na segunda torre, né? Porque aquilo foi a que a gente chama de arquitetura do terror, né? Então, eu queria que você falasse esse impacto geopolítico, de que forma que o Mapamundi se mexeu a partir disso. O que aconteceu foi uma ênfase maior por parte do governo dos Estados Unidos àquela região, né, ao sul da Ásia, a Ásia Central e ao Oriente Médio. Claro que aquela região, a região já era muito relevante antes, mas passou a ganhar mais relevância. Agora, o que aconteceu assim, ao longo dos últimos 8, 10 anos foi uma mudança ainda mais profunda, né, na política internacional.
e em função, que foi principalmente a ascensão da China. Então, o que aconteceu ao longo dos últimos 8, 10 anos foi uma prioridade relativa cada vez menor, tá, ao enfrentamento do terrorismo. Isso, claro, se manteve ao longo do tempo, mas passa a ceder espaço cada vez mais a um novo adversário, né, escolhido. Tanto, há 8 anos atrás, o Obama ainda dizia que o terrorismo era a principal ameaça aos Estados Unidos. Isso aos poucos foi se alterando, então com o Trump passou a ser a China, claramente, e isso se mantém no governo Biden. Então houve uma mudança de prioridade em termos de temas, né? Então era o terrorismo, agora a ameaça passa a ser um Estado, né? Passa a ser a China, e também houve uma mudança em termos das regiões mais prioritárias, né? Então, o Oriente Médio, Norte da África, Sul da Ásia ainda continuam importantes, mas em termos relativos eles perdem um pouco de importância para o leste asiático. Rodrigo, a gente observa que os Estados Unidos, eles têm a política de defesa como algo muito enraizado dentro da política de Estado, né? Sim. E isso, claro, a gente observa justamente nessa atuação militar mundo afora, né? E você citou muito bem esse posicionamento atual da China que não existia lá em 2001. Existia, mas era muito diferente do que a gente vê hoje. Muda muito a percepção americana sobre essa política de Estado em relação à defesa nacional americana diante desse novo cenário? Muda, no meu entender, muda bastante. Tá? Muda bastante. O enfrentamento ao terrorismo, né, ele começou com assim, uma combinação de forças clássicas, né, infantaria, cavalaria, artilharia, esquadrões de bombardeiros, e ações contra terroristas, contra insurgentes, tá? Com forças especiais, ataques por drones, etc. Então, ações mais puramente contra insurgentes, contra terroristas, ganharam espaço ao longo do tempo. Então, o uso de forças, que eu chamaria assim, forças clássicas, né, perdeu relevância por algum tempo. O que acontece agora, para no meu entender, é um retorno às forças mais clássicas. Então, a estrutura de enfrentamento ao terrorismo, ela vai se manter, tá? Ela não vai ser desativada, tá? Mas vai ser mais uma estrutura voltada à rápida mobilização. Então, quando acontecer algum incidente, então os Estados Unidos podem rapidamente responder, ou com forças especiais, ou com ataques por drones, por exemplo. Mas em relação à China, aí passa a se desenhar um outro sistema, né? Então, uma volta a forças militares mais clássicas, e principalmente navais e aeronavais, para conter a expansão naval da China. E, ao mesmo tempo, tem uma outra linha, digamos assim, que é a linha cyber. Essa era a minha próxima pergunta, Rodrigo, para você. Como é que está funcionando esse terror pelas redes sociais? A gente sabe que agora, pelo menos assim, nos atentados da França em 2015, do Estado Islâmico, muitos dos atentados eram marcados por Twitter, por códigos enviados pelos Instagrams da vida, pelo WhatsApp, Telegram. Como é que você vê isso hoje? Em grande medida, né, o mundo cyber ainda é um pouco assim um velho oeste, né? Uma terra de ninguém. E muitos grupos usam isso, né? E não só grupos assim, de fora do Estado, mas também grupos dentro do Estado. A preparação para a atividade assim, de guerra cibernética, ela visa tanto vamos dizer assim, a destruição, né, quase completa de estruturas do outro lado, né, mas em grande medida, na prática, isso tem funcionado mais como uma espécie de uma guerra de guerrilhas, sabe? Então, com uma espécie de ataques de precisão, assim, com alvos muito claros, ao invés de buscar assim, a destruição assim, de grandes estruturas. Tá? E isso provavelmente vai continuar com bastante intensidade, tá, nos próximos anos, assim, dessa forma, assim, de ataques mais precisos, porque eles tendem a chamar muito menos atenção, né?
Então seria equivalente, guardado as devidas proporções, quase um ataque por drones, né? Que é um ataque assim, com um alvo muito claro. E no mundo cyber, o equivalente seria mais ou menos o equivalente, né? Esse ataque bem preciso, né? E como que o mundo se posiciona para essa nova realidade nesse mundo de defesa, nas estratégias de defesa envolvendo essa realidade cyber que a gente vai ter pela frente, Rodrigo? Essa é uma pergunta excelente. Eu não sei se tem uma resposta, mas o que eu tenho observado é que não parece haver muito interesse, tá? Quanto à regulação internacional do mundo cyber, para além de algumas áreas muito específicas, tá? Por exemplo, a parte bancária, né? Transações financeiras, isso sim, isso existe assim, um interesse muito grande em prevenir fraudes, esse tipo de coisa, né? Mas em relação a outras questões, assim, não parece haver nenhuma grande iniciativa, tá? De regulação de armas cibernéticas ou algo do tipo. Não parece haver. Existe, por exemplo, um tratado sobre o comércio de armas, né, que é um tratado que foi assinado em 2013 e entrou em vigor em 2014, e assim, existe um comércio, né, um comércio internacional de sistemas de proteção ou de ataque cibernético, mas isso até o momento passou ao largo desse tratado, tá, sobre o comércio de armas. Então não parece assim, haver muito interesse, né, pelo menos por enquanto, em haver uma regulação mais efetiva do mundo cyber para além de alguns setores específicos. Que coisa, né? Vai acompanhando, né, as gerações, infelizmente também no caso do terrorismo, né, Rodrigo? Mas a gente pegando nesse ponto que, há 20 anos... foi um espetáculo para televisão, a gente sabe que foi feito para televisão, né? Hoje, infelizmente, é triste falar espetáculo, mas foi, né? Infelizmente, do mal, mas foi. E isso vai acompanhando, só que a inteligência dos países também precisa acompanhar, né? Evoluir em termos tecnológicos para impedir que essas coisas aconteçam. Como é que você vê isso pelo mundo? Por exemplo, a França. Vou voltar a falar França de novo, que eu cobri isso, eu vivi isso muito de perto. A França não estava preparada para o modus operandi do Estado Islâmico. Teve que ter muito prejuízo, muita gente morta para o país dizer que agora tem uma certa inteligência para impedir ataques. O Estado, os Estados já precisariam se adaptar melhor, né? Porque essas organizações, assim, entre outras, elas funcionam como redes, né? São muito descentralizadas, bastante fragmentadas, cada grupo tem autonomia para conduzir ações. E o Estado tem uma estrutura diferente, né? Tem uma estrutura hierárquica, né? E isso acaba sendo muitas vezes um empecilho. Então é uma outra forma de se elaborar políticas, tá? que seria necessária. Não só nessa área, tá? Mas em outras áreas também, né? Então, em alguns lugares, tá, ainda existe a ideia de que o líder, né, um líder político, ele tem, digamos assim, a verdade revelada e ele saiba o que é melhor para o país. Né? Agora, a sociedade, o conhecimento passou a ser algo tão complexo, né, que está assim, na sociedade, está no sistema. Né? Então, o desafio agora é como mobilizar os conhecimentos, as capacidades que estão na sociedade, tanto para enfrentar terrorismo, como outras ameaças, como também vários outros tipos de problemas. Né? A pandemia, agora também a gente viu isso, né? A importância de se mobilizar conhecimento. Rodrigo, a gente tratou nessa nossa conversa sobre diversos aspectos aí do que foi essa estrutura de guerra, como ela se desenhou e desenvolveu ao longo de 20 anos, e tudo que a gente viveu, né, ao longo desse período. Como é que o Brasil, 20 anos depois, se posiciona sobre esses assuntos, hein? No meu entender, a posição do governo brasileiro foi muito inteligente, né? Desde o início, né? Então, o Brasil foi pressionado pelo governo dos Estados Unidos, tem documentação, tá, que mostra isso, e o governo brasileiro ofereceu apoio. Né? Então, quando, por exemplo, forças de segurança dos Estados Unidos pediam informações financeiras ou de inteligência sobre algum grupo que supostamente poderia estar fazendo alguma coisa no Brasil, o governo brasileiro ofereceu.
então se mostrou disposto, mas ao mesmo tempo manteve uma distância diplomática segura da guerra ao terror. Tá? Então, no momento, foi uma estratégia bastante inteligente, bastante correta do governo brasileiro ao longo de todo esse período, né? Porque é uma forma de evitar que a gente atraia o problema, né? Traga o problema para cá, né? Que foi o que aconteceu em alguns países, como aconteceu na Inglaterra, por exemplo, uma ação terrorista grande na Inglaterra em 2005, na Espanha, né? E isso, em grande medida, foi uma resposta à participação desses países na guerra ao terror. Então, assim, do governo brasileiro, agora não seria manter essa postura, né? Rodrigo Fracalossi de Moraes, pesquisador do IPEA, PhD em Relações Internacionais, especialista em política externa e Forças Armadas, conversou conosco neste Brasil com Z especial. Rodrigo, obrigado pela participação, volte sempre aqui ao Brasil com Z. Eu que agradeço. Obrigado, Cristiano, Sônia, e me mantenho à disposição. Hein? Obrigada, Rodrigo, volte sempre. Obrigado. Brasil com Z faz uma rápida pausa nesse especial 11 de setembro. Nós voltaremos em instantes. Na Bandeirantes, Brasil com Z. Nós estamos de volta com o Brasil com Z, especial 20 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, debatendo tudo o que aconteceu de lá até agora e, claro, o que mais se observou ao longo dessas últimas 2 décadas foi uma expansão do terror pelo mundo, né? Diversos casos pós 11 de setembro foram registrados e principalmente nos Estados Unidos. O professor de Relações Internacionais Carlos Poggio destaca que a situação mudou muito. Não é o mesmo terror aplicado em 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. O terror se expandiu de formas diferentes. Hoje em dia, o tipo de terrorismo que ameaça os Estados Unidos não é mais o terrorismo de origem islâmica apenas, né? Se a gente for verificar os atentados terroristas nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, desde 11 de setembro de 2001, os atentados que mataram mais gente somados foram atentados por parte de grupos domésticos nos Estados Unidos, notadamente grupos supremacistas brancos, por exemplo, né? Então é um tipo de terrorismo que não tem muita ligação com aquilo que os Estados Unidos foram fazer no Afeganistão após 11 de setembro de 2001. Né? Além disso, houve uma mudança importante nesse tipo de terrorismo internacional ou transnacional, como o que atacou os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, que são as redes sociais, né? Então isso permitiu com que você não precise necessariamente enviar pessoas para atacar outros países, mas são as ideias que viajam, né? Então você consegue, essas redes terroristas conseguem, por exemplo, radicalizar indivíduos nos seus próprios países via redes sociais, coisa que não estava disponível há 20 anos atrás. Essa me parece que é uma mudança bastante significativa na natureza do terrorismo atual. Ao longo dos últimos 20 anos, a Europa foi uma das regiões mais atingidas pelo terrorismo. Países como França, Inglaterra e Espanha registraram atentados ao longo dessas 2 últimas décadas. E por isso nós vamos para lá conversar com o Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes da Europa, falando um pouquinho para a gente como a sociedade europeia encara essas ameaças atualmente. 20 anos do 11 de setembro, muita coisa mudou no mundo de lá para cá. Aqui na Europa não é diferente, a segurança é outra no continente. Para se fazer uma viagem, existe todo um processo que o passageiro precisa fazer. Os governos investiram mais também na polícia antiterrorista e em inteligência. Muitos atentados foram evitados nesses anos, mas como a gente sabe, tantos outros aconteceram. A minha primeira cobertura num ataque terrorista foi justamente ao seu lado. Sexta-feira, 13 de novembro de 2015, ataque coordenado em Paris, bombas no Stade de France, no jogo entre França e Alemanha, tiros em bares, restaurantes e na casa de shows Bataclan, um massacre que deixou 130 vítimas. Por aqui, também a gente viu uma modalidade de ataque terrorista mais mundana, em que veículos se transformaram em armas, porque a polícia antiterrorista estava investigando muito armas, a produção de bombas, mas aí os terroristas começaram a adotar uma outra tática. Você mesmo cobriu em Nice aquele horror quando
um extremista lançou um caminhão contra uma multidão no dia da Bastilha. Eu fui para Berlim cobrir também um ataque terrorista numa feira natalina, que um terrorista também dirigiu um caminhão contra a multidão. Em Barcelona, vários exemplos, em Londres também. E aí você anda em algumas vias de Londres e percebe que existem agora barreiras de concreto, justamente para oferecer essa proteção ao pedestre. Eu estou na cidade de Manchester e aqui também aconteceu um ataque terrorista horrível no show da Ariana Grande, quando um homem-bomba se explodiu e fez diversas vítimas, inclusive várias crianças. Existem também alguns efeitos colaterais dessa guerra ao terror, porque os europeus se juntaram aos Estados Unidos e fizeram diversas invasões no Oriente Médio, operações por lá. Tem a crise de refugiados, que afetou demais a Europa, e também a islamofobia, né, o preconceito contra muçulmanos. Muita gente confunde terrorista com muçulmano. E eu conversei, inclusive, com uma muçulmana, produzindo uma matéria para o Jornal da Band, e ela me disse que nenhuma mulher se sente confortável em usar a burca ou até mesmo um véu para cobrir o cabelo aqui na Europa. Disse que várias vezes ela recebe olhares e que as pessoas ficam a encarando. Eu até rebati e falei, olha, tem a questão da segurança, né? Porque se alguém está de burca, não dá para ver quem está ali atrás, e aí pode ser algum terrorista. Ela me disse, olha, com a máscara a pessoa também, durante a pandemia, pode se proteger. E citou que nos atentados terroristas que aconteceram aqui na Europa nesses anos, nenhum foi feito por um terrorista vestido de burca, né? Sempre com a cara limpa. Então, ela tem alguns pontos no argumento dela. Mas os europeus tentam conviver com esse problema e sabem que o risco de outro ataque terrorista é iminente, porque esse é um problema que está longe do fim. Felipe Kine, correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, mais uma vez conosco aqui no Brasil com o Z. Felipe Kine, que destacava justamente essa relação da sociedade europeia no combate ao terrorismo ao longo dessas duas últimas décadas. O terror que se aplicou na Europa, como em diversas regiões do mundo, né? A gente observou ao longo dessas últimas 2 décadas, simplesmente porque o terrorismo é histórico. E justamente sobre essa questão, o fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o G10 da Unesp, professor Héctor Luiz Sampierre, fala conosco aqui ao Brasil com Z, fazendo uma análise do terrorismo ao longo desses últimos 20 anos. Possivelmente a palavra terrorismo tenha ficado gravada na história da polemologia a partir da Revolução Francesa, nos tempos do terror, o chamado tempo do terror. Mas en sí, en realidad, o terrorismo en cuanto a práctica, la práctica terrorista, la actividad terrorista, o acto terrorista, o melhor dito, a táctica terrorista, tem sido utilizada desde longos tempos, desde que a guerra é guerra, desde que a humanidade é humanidade que se emprega o terrorismo como forma de debilitar a resistência do adversário ou inclusive disuadir o adversário a atacar. Estas tácticas se utilizan tanto por ejércitos regulares, convencionais, quanto por tropas insurgentes ou grupos. O que eu não concordo é en el empleo de terrorismo para cualificar grupos, determinados grupos, como si fuesen grupos terroristas, cuando en realidad son grupos que pueden estar actuando, asumiendo formas de combate terroristas, mas eso no cualifica o grupo. Por exemplo, en el caso do 11 de setembro, fue un ataque terrorista, tal vez uno de los ataques más espectaculares de actividad terrorista da historia. Fue filmado, muy bien filmado, todos esos momentos de terror, y consiguió realmente atingir su objetivo de manera magnífica. ¿Por qué? Porque o objetivo do terrorismo en realidad se puede calcular en función da vítima. Eu tenho desenvolvido uma teoria que é uma teoria victimológica para estudar o terrorismo. En función da vítima, há uma vítima que é a vítima táctica, aquela vítima que morre, que é sequestrada, aquela vítima que sofre, digamos, em seu corpo a ação do acto terrorista. Mas essa não é a vítima estratégica. A vítima estratégica é aquele que fica vivo e
que se puede colocar en un acto de imaginación en el lugar de aquella víctima táctica. ¿Por qué esto es así? Porque aquel que morre en un atentado no puede temer, porque para temer tiene que estar vivo. El objetivo estratégico del terrorista no es aquel que morre, mas aquel que fica vivo y aterrorizado. Ese es el objetivo estratégico. Y el objetivo político puede no ter, como por ejemplo o grupo japonés que colocó sarín en el metro de Tokio, deben lembrar, que tenía su objetivo era político, digamos, sería milenarista, es decir, de la muerte para atingir el paraíso, sei lá o qué. Pero no tenía en el sentido político estricto. Claro que, procurado o no, pero el grupo terrorista un objetivo político, ha una consecuencia política. ¿Por qué? Porque aquel Estado que debería garantizar mi aseguranza no consigue hacerlo. Y ese es el objetivo más visado de un ataque terrorista, es decir, mostrar, colocar a la sociedad en una situación de desamparo. Desamparo es el concepto más claro, más preciso para se referir a víctima do terrorismo, a víctima estratégica, que es aquel ciudadano que no sabe o qué hacer para se ver libre do alcance da violencia da ação terrorista. Há dois tipos de vítima, uma vítima sistemática e uma vítima aleatória. A sistemática es aquella que se procura una determinada característica da víctima táctica. Por ejemplo, ser un militar inglés en el norte de Irlanda, cuando o IRA realizaba actos de terrorismo. Es decir, si yo no soy un soldado inglés en el norte de Irlanda, yo no tengo ningún perigo, o tengo muy poco perigo. O lo caso da ETA en España, que también eran actos de terrorista con cierta previsibilidad. Si atingían un objetivo más o menos claro, definido por cierta característica. Otro es o aleatorio o indiscriminado, que atinge a mayor variedad posible de víctimas tácticas. Es decir, católicos, judeos, musulmanos, blancos, negros, de diferentes, particularmente crianças. La crianza es muy importante porque la crianza es justamente el símbolo de la inocencia, y si hasta una crianza puede ser víctima de terrorismo, cualquier uno puede serlo. Entonces lo que ellos pretenden es, con ese acto, atingir la mayor cantidad posible de personas. Eso es lo que aconteció justamente el 11 de septiembre. Es decir, cualquier norteamericano se podía colocar en el lugar de la víctima táctica. Y eso creó un desmembramiento social en aquel momento, es decir, o desamparo. Es decir, aquella bandera americana que hasta antes significaba esa aseguranza nacional e internacional, es decir, aquella idea de invulnerabilidad del territorio norteamericano, de pronto se quebra, y es esa bandera justamente la que coloca al ciudadano en el círculo de la próxima víctima. De ahí, el 13 de septiembre, hubo otro acto terrorista que fue el discurso de Bush, cuando declara una guerra universal, por primera vez una guerra universal que divide el mundo entre bons y maos, entre elis y nois, y no admite neutral. Lo que dice Bush es: no combatiremos el terrorismo donde quiera que se esconda, no iremos a procurarlo en las sus tocas, y aquellos países que apoyen el terrorismo serán combatidos, y quien no combata el terrorismo será considerado un país terrorista. A tal punto teve feito ese discurso terrorista que Arafat, o líder de la OLP, entrega su sangre palestina para las víctimas del 11 de septiembre. Y Fidel Castro, de Cuba, que nunca murió de amores por los norteamericanos, destaca un grupo de médicos para ir a socorrer a las víctimas. Es decir, eso es el efecto del terror. Y las consecuencias del 11 de septiembre no fueron tantas, desde el punto de vista de la seguridad internacional, cuanto las consecuencias de ese discurso del 13 de septiembre. Es decir, él no fue una metáfora, la de Bush, sino que movió a las tropas hacia Afganistán para entrar en una guerra que desde un primer momento era una guerra perdida. No había como ganar esa guerra, porque bastaba para el Talibán resistir, mientras que para Estados Unidos y la OTAN exigía la victoria como necesito de ocupación.
Entonces, el terrorismo es un acto táctico, una acción táctica que todos esos ejércitos y todos esos grupos armados o promueven. Es decir, tanto a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia emplearon o terrorismo o acciones terroristas, cuanto a propio ejército colombiano también las usó. Entonces eso o que provocó las consecuencias más rotundas de ese 11 de septiembre no fue tanto 11 de septiembre cuanto o discurso de Bush y esa declaración de guerra que colocó al mundo en lo que yo llamé a década de sonambulismo estratégico. Es decir, esquecieron a China, que era la preocupación estratégica de aquel momento, en el 2001. Si ustedes deben lembrar que en el 2001 tenía caído un avión espión, y ya estaba, digamos, en una situación crítica bastante tensa, la situación entre China y los Estados Unidos. Había un despliegue de tropas para el lado del Pacífico. Eso se estaba discutiendo en el Congreso cuando se declaró esta guerra, que elevó a todos en esa distracción estratégica, que obviamente a China aprovechó positivamente en su diplomacia de largo plazo. Entonces, yo creo que realmente tuvo más impacto fue esa guerra, una guerra que poca relación tenía con el 11 de septiembre. Sí podía haber terroristas ahí, mas los terroristas fueron organizados en Alemania, y mismo en los Estados Unidos, muchos estaban morando en los Estados Unidos. No exigía realmente una guerra, exigía sí un combate, o grupos terroristas se pueden combatir, mas se pueden hacer combate con inteligencia, particularmente inteligencia financiera y inteligencia policial, inteligencia de frontera, y de esa forma, y no con guerras. Lo que consiguieron con la guerra es aumentar a violencia y los actos terroristas. Es decir, hubo un rebasamiento, un desborde de grupos que actuaron en función de acciones terroristas en el resto del mundo. Fue realmente un acto infeliz esa declaración de guerra, que ahora se volvió a punto cero. Es decir, se perdieron 20 años de poder discutir con los talibanes para que los talibanes ayuden en la contención del terrorismo, como también fue en Irak, y que podrían ter apoyado a Saddam Hussein para limitar o accionar de grupos radicales. Este professor Héctor Luiz Sampierre, fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional G10 da Unesp, com comentário exclusivo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes do Brasil com Z especial nesta semana, 20 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001. A gente faz uma rápida pausa, nós voltaremos em instantes. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes. Paralelo 49. A linha imaginária do Mapa Mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil. Com Z. E agora é o quadro dos brasileiros que inspiram pelo mundo. O Paralelo 49 dentro do nosso Brasil com Z especial. Nós temos o prazer de conversar com o Fauzi Hatem, estilista brasileiro que nos orgulha pelo mundo há muitos anos e que estava no dia 11 de setembro de 2001 em Nova York. Fauzi, querido, seja muito bem-vindo ao Paralelo 49 no Brasil com Z. Você que sempre nos orgulhou, que levou a marca Brasil da melhor forma possível para o mundo inteiro, estava nesse dia fatídico. Tudo bom? Pois é, tudo bem, Sônia. Obrigado pelo convite. Está aqui com você. Sempre bom falar com você. Fauzi, as lembranças que você tem desse 11 de setembro que estão completando 20 anos agora. Então, Sônia, você sabe que é uma loucura, porque hoje eu estava lembrando que, assim, há 20 anos, no dia 10 de setembro, eu estava fazendo o meu último desfile lá na Semana de Moda de Nova York. Já era o meu quarto desfile, né, a quarta estação, e foi uma coleção muito especial, porque a gente finalmente tinha conseguido
a presença de lojas que a gente queria, né? Assim, Barnes, Bergdorf, a gente tinha conseguido todas essas pessoas na plateia, a gente tinha conseguido já o agendamento deles no showroom, e aí no dia seguinte tudo virou poeira, né? De fato foi uma experiência muito difícil para mim, eu estava muito próximo lá, eu estava a 7 quadras de lá, vi a situação toda, enfim, é uma longa história que nem sei se vale a pena a gente voltar nela, né? Mas eu vivi ali uma situação que parecia uma situação de filme mesmo, né? E agora, sei lá, de uma certa maneira, a gente olha 20 anos depois, né? E é muito interessante ver essa situação toda por outro ângulo, né? Ver como a minha vida se desenvolveu depois daquilo. Enfim, uma história, né? Que é mais uma história que a gente tem para contar. Pois é, mais um brasileiro que estava lá. 3, infelizmente, morreram no atentado. Vários, como você, que estavam na situação, né? Embora não tivesse no local, né, dos atentados. Mas é isso que você falou, é história para contar, né, meu amigo? Com certeza. Foi engraçado que hoje alguns amigos e amigas que estavam lá comigo, minha assessora de imprensa, Gisele Najjar, algumas pessoas me escreveram, Fauzi, lembra que dia é hoje? E, enfim, é isso, né? Eu estava praticamente me mudando para lá, ia seguir a minha vida com base de moradia aí em Nova York, né? E no final tudo mudou e eu vou te dizer que, assim, tá tudo certo, né? Não tenho nenhum arrependimento, gosto muito da minha vida como ela se desenvolveu, né? Então era essa a minha história mesmo. Mas aquilo foi de fato inesquecível, porque parecia que eu estava vivendo uma cena de filme, né? Porque eu estava, especificamente aquela noite eu estava sozinho num hotel, toda a minha equipe estava num outro hotel, e aí de repente eu abri a janela e eu estava vendo aquilo tudo acontecendo na minha frente, e fiquei completamente sem saber o que fazer. De repente todas as conexões, a gente não tinha mais celular, a gente não tinha mais internet, não tinha mais nada. Não dava nem para avisar a família, né, Fauzi? Não, isso preocupou muito. Por sorte, logo que aconteceu, eu falei com a minha família, né? Mas aí depois a gente perdeu a conexão completamente, e aí quando chegou uma hora, eu falei, bom, eu tenho que sair daqui, né? Assim, eu fechei minhas malas, peguei dinheiro e passaporte e desci. Quando eu desci, o prédio caiu. Foi quando o primeiro prédio caiu, eu tinha andado uma quadra do hotel, e aí começou aquela nuvem de fumaça, todo mundo desesperado, aí eu comecei a correr, aí sabe quando te dá uma coisa assim, fala, vou correr pra onde? Nossa, Fauzi, então você estava muito próximo. Eu estava a 7 quadras, e aí eu voltei, eu nunca vou esquecer disso na vida, porque eu voltei contra o fluxo, em direção à nuvem de fumaça, para entrar no meu hotel. Ai, que coisa! Então, de fato, parecia que você estava dentro de um filme mesmo, né? Uma situação bem, bem difícil. Mas, enfim, nada que se compare com a situação das pessoas que viveram aquilo muito mais próximo do que eu, né? Pois é. Então, Fauzi, você falou uma coisa muito interessante, que esses 20 anos passaram, né? Como é que a gente pode falar? Você sempre, desde muito jovem, você já teve sempre muita maturidade como estilista, né? O Fashion Week aqui em São Paulo, em Nova York, em Paris, a gente que acompanhou tua carreira desde o início. Como é que você dividiria o Fauzi Hatten antes do 11 de setembro e o Fauzi Hatten depois? Olha, eu não sei se dá para te dizer muito o antes e o depois, num sentido em relação ao estilista, mas mais em relação ao homem, né? No sentido de que eu, naquele dia, entendi que eu não queria morar fora do meu país, que eu não queria ser estrangeiro, e que eu não sabia se eu tinha esse sonho de estilista internacional para passar minha vida correndo o mundo atrás disso. Mesmo assim, eu fiquei ainda 20 dias na cidade, eu estava alugando um apartamento, até me desvencilhar de todas as coisas, fechar o show, né? Eu estava com o showroom aberto, roupa, enfim. Ainda fiquei lá um tempo e eu decidi que eu voltaria para o Brasil e que eu ia seguir minha carreira aqui. Alguns meses depois, a Semana de Moda de Milão ficou sabendo que eu não desfilaria mais em Nova York e me convidou para desfilar em Milão. E aí eu acabei aceitando. Eu passei mais 2 anos desfilando em Milão
E eu levei mais esses 2 anos para chegar à mesma conclusão de que eu não queria morar fora do meu país e eu não queria ser um estilista internacional e eu não queria ficar, porque na realidade a minha carreira internacional não era essa de um ser onipotente que fica sentado numa cadeira desenhando e que todo uma dezena de pessoas ficam em volta circulando para garantir o meu bem-estar. Eu falava pra caralho, enfim, eu trabalhava muito, eu ficava cuidando do showroom, cuidava de casting, cuidava de modelo, cuidava de dinheiro, cuidava de produção, cuidava de cliente. Então, de fato, era uma situação muito pesada, era um peso muito grande para mim. Eu lembro quando surgiu o convite para você morar em Nova York. Você estava numa semana de moda aqui em São Paulo, ainda quando era feito na Bienal, lá no Ibirapuera, e você estava, assim, decidindo tua vida para mudar de Malicuia, não? Eu pelo menos tinha entendido que eu tinha que ter um pé lá, sabe? Porque quando a gente ia nas primeiras edições, chegava, fazia um desfile e ia embora, não acontecia, né? Era que nem quando as marcas argentinas chegavam e faziam um desfile aqui no São Paulo Fashion Week. Não acontece, não existe, né? Então eu passei aí, ficar um mês antes, encontrar as pessoas, ver as pessoas no restaurante, encontrar, almoçar, jantar. Chega uma hora que você começa a criar relações na cidade, e a hora que você tem a tua sala do desfile, você tem pessoas amigas, conhecidas, pessoas que estão curiosas com você começa a criar relações naquela cidade. E é isso que eu acredito e sempre acreditei. Um estilista brasileiro, para se desenvolver lá fora, precisaria morar fora. Tanto é que a gente tem muitos brasileiros que decidiram morar fora e se desenvolveram, né? Porque capacidade criativa é o que mais a gente tem. É verdade. Mas eu não gosto do inverno, eu não gosto do frio. Você é brasileiro, né? Brasileiro raiz, né, Fauzi? Eu não gosto de me sentir estrangeiro, sabe, Sônia? Entendi. Essa sensação de... eu sei bem como é que é. Nunca foi uma sensação que eu gostei, sabe? Eu sei. Das pequenas coisas, assim. Eu sei, então, nada eu acho como que eu tá em fiz minha casa. escolha e eu viajo muito, eu tenho trabalhos internacionais, no sentido, eu me relaciono internacionalmente, mas com a minha base no Brasil. Verdade. Eu conversei aqui com o Fauzi Hatem, estilista que dispensa comentários no Paralelo 49, no nosso Brasil com Z especial. Ele que é um brasileiro que nos orgulha muito pelo mundo. Fauzi, muito obrigada e volte sempre ao nosso programa. Obrigadíssimo, querido. Foi um prazer falar com você. Sempre muito bom. Paralelo 49. Brasil com Z especial 11 de setembro fica por aqui. Nós tivemos, como sempre, a produção da Giovana Guedes, da Ana Luísa Bessa, trabalhos técnicos do Roberto Dias, do Roberto Rebeck, do Rafael Palmeira, do Daniel Chingotti, a montagem e a sonorização semanal do KM Martins. Sônia, foi um grande prazer estar com você. Nós voltaremos semana que vem. Tchau. Cris, foi um prazer estar com você neste Brasil com Z especial dos 20 anos do dia 11 de setembro. Até semana que vem, Cris. Tchau. Termina aqui. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes. Podcasts da Rádio Bandeirantes.